O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Cautiopédia, nosso podcast, videocast, você que está escutando a gente em formato de podcast, você que está nos assistindo na Sportnet, muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua presença, como sempre, nos deixa muito honrados. E estamos prontos para falar muito sobre o futebol italiano, sobre o Calcio, sobre o que está acontecendo com os clubes de futebol da velha bota. Intertemporada, né? Pré-temporada, ninguém tá jogando, quando joga são só amistosos, mas não significa que não está acontecendo nada. Muito pelo contrário, muita coisa acontecendo na Itália, muitas equipes da Série A começando trabalhos com novos treinadores, e esse vai ser o nosso primeiro tema de hoje. A gente tem Roma, a gente tem Atalanta, a gente tem Fiorentina, até o Pisa que está subindo agora com um novo treinador. A gente vai avaliar um pouquinho dos perfis desses treinadores, né? Fica difícil saber ainda quais vão ser os times que vão disputar a Série A, porque o mercado tá aberto aí, um entra e sai danado, gente chegando, gente saindo, mas acho que já dá pra gente falar dos perfis dos treinadores, o que a gente imagina que eles vão apresentar nessas equipes na Série A. A gente vai falar também sobre um rapaz aí que tem um sobrenome muito polêmico e que aparentemente vai jogar a Série A, Romano Mussolini. Foi contratado, foi anunciado por uma equipe que vai jogar a Série A, e a gente vai falar um pouquinho sobre a repercussão disso aí na Itália. Também tem veteranos do gol voltando aí pra Itália. A gente vai falar sobre uma galera aí, sobre dois jogadores especificamente, que sabem muito como fazer gols e estão de volta aí para a Série A italiana. E a gente vai falar um pouco também sobre uma equipe que conseguiu acesso para a Série B e talvez você nem conheça, assim, um pouco mais da história dele. É para isso que a gente vai apresentar um pouquinho mais do Pescara hoje. Pescara que é um time muito simpático, do litoral, mas é muito mais além disso. É um time com história rica, com jogadores de primeiríssima linha. Então a gente vai apresentar, até porque a Sportnet vai transmitir a Série B italiana, a Lega B, nessa temporada. Então é bom que você já fica por dentro um pouquinho do Pescara. Quem sabe você já não escolhe o Pescara para torcer na Série B quando os jogos do Pescara passarem na tela do Sportnet, não é mesmo? É claro que eu não estou sozinho nessa para mais essa edição, estou aqui acompanhado, muito bem acompanhado por Nelson Oliveira e pelo César Costa, todos vestindo belíssimas camisas, eu vestindo a camisa do Bolonha, o Nelson com a da Roma e o César com a do Verona. Apesar do César estar vestindo a camisa do Verona, eu vou jogar uma curiosidade na minha pergunta inicial pro Nelson, relacionada ao Verona, vamos ver se ele pesca. Nelson Oliveira, se você fosse anunciado hoje como um reforço de um time da Série A, como um reforço do Verona, se você fosse anunciado como reforço do Verona, foi contratado, tá lá, apresentação coletiva, quantos gols você prometeria, Nelson Oliveira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, fica difícil assim, porque o Verona, se ele conseguir fazer 30 gols o time inteiro na temporada, já tá muito. Já é um time que já não faz muitos gols, né? E, enfim, perdeu muitos jogadores até agora, só fez 2 contratações. Uma dessas contratações é a que você citou, que é o Giovani, né, ex-Corinthians, que chegou prometendo de 10 a 15 gols na temporada. Eu acho que fica difícil, né, considerando os números que ele já tem na carreira dele e o que ele vai ter de desafio, né, no Verona. Não vai ser fácil. Se ele fizer 5, eu acho que ele já poderia ter satisfeito. E você não prometeria nem 5? Eu tenho 36 anos, chegar assim no Verona agora com 36, assim, pra fazer 5 gols, aí acho que é coisa mais pro Dzeko, pro Immobile, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu jogo um pouco mais atrás, daí é mais difícil fazer 5 gols, assim. Tá certo. O que importa é colaborar de alguma forma. Ô César, então fala um pouquinho, você tá vestindo uma belíssima camisa do Verona da temporada de 85, quem não acompanha muito a Série A, talvez não saiba o que aconteceu com o Verona nessa temporada, né, dessa camisa belíssima que você tá usando. Fala um pouquinho da camisa e da temporada do Verona. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, você Anderson e o Nelson. Nelson falou que tá um pouco velho, eu lembrei do Luca Toni, que já chegou veteranaço no Verona e conseguiu emplacar 2 temporadas fantásticas, uma acho que chegou a dividir a artilharia com
com o Icardi, eu não vou lembrar exatamente os números, mas foi ali na flor da idade que ele conseguiu os principais números. Não foi talvez a melhor temporada da história do Verona na Série A, certamente não foi, porque a dessa camisa, a temporada de 1984 para 1985 foi quando o Verona conquistou o seu Scudetto, um campeonato italiano, numa década que, assim, o campeonato italiano era repleto de estrelas, talvez ali o começo dos tempos áureos, que vai até os anos 90, o começo dos anos 2000, e mesmo não sendo um time estrelado, conseguiu competir ali com Milan, Juventus, entre outros, e conquistar um Scudetto improvável. Acho que o Nelson até pode entrar em mais detalhes quanto aos jogadores daquela época, mas certamente não era aquele time que você batia o olho e via uma constelação. Então é um título muito lembrado, o que eu acho que os torcedores do Verona certamente não esquecem. Aqui no Brasil a gente tem o ilustre Biratan Leal, e a camisa é belíssima, e eu acho que o Verona, pelo menos, se pode não ter o melhor futebol todas as temporadas, normalmente não erra nos uniformes. Eu vou contar um negócio que aconteceu. Eu fui em Verona, né, recentemente, e a fase do time tá de um jeito que no dia que eu fui na loja do Verona, tava sem luz, e aí eu não pude comprar nada porque eu só tinha cartão e tinha dado uma baita chuva no dia. Pra você ver a fase, a rua toda com luz, só a loja do Verona sem luz. É assim, mais ou menos, que se encontra o Verona nas últimas temporadas de futebol italiano. Mas vamos começar falando então dos treinadores que eu prometi aqui. Tem muitos times com treinadores novos, eu acho que não daria pra gente falar, pelo menos com um pouquinho mais de profundidade, se a gente fosse falar de todos eles. Mas o primeiro que eu vou começar, Nelson, e aí também já aproveitando esse ensejo aí que você tá com a camisa da Roma, é do velho Gasperini, que depois de muito tempo na Atalanta chega na Roma. A gente conhece um pouquinho mais do trabalho do Gasperini, porque foi pros grandes palcos recentemente, né, com a Atalanta. Quem acompanhou a Atalanta pode se lembrar de como é o estilo do Gasperini, gosta daqueles alas mais espetados, um estilo de jogo muito agressivo, zagueiro que conduz muito bola. O que você acha de tudo isso e de tudo mais que ele apresentou na Atalanta, ele vai levar pra Roma? E se tem alguma coisa que você acha que não vai conseguir encaixar, pelo menos no primeiro momento? O Gasperini é pacote completo, né? Você contrata o cara pra ele fazer tudo que ele já fez, né? Você vê que até mesmo quando ele ainda não tinha esse cartaz todo, né? Quando ele foi para a Inter lá no início da década de 2010, ele já tentou fazer isso. Então agora que ele está com um trabalho muito mais consolidado, que é respaldado pelos resultados na Atalanta, faz muito mais sentido ele continuar assim. A grande questão, ele tem uma coisa favorável a ele, né? A Roma já jogava com 3 zagueiros, ao contrário da Inter, né? Porque assim, é a segunda passagem do Gasperini em um time grande, né? A Atalanta ficou maior com o Gasperini, mas antes ele só tinha trabalhado no Genoa, no Palermo, não tinha ainda enfrentado pressões tão grandes quanto ele enfrentou na Inter por muito pouco tempo. Agora ele volta, muito tempo depois, quase 15 anos depois, ele volta a um ambiente de pressão, que é um dos mais quentes da Itália, que é o ambiente da Roma, né? Então, a Roma ainda não contratou os jogadores, né? Eu acho que esse é um ponto, a gente ainda tem muito pouco para poder falar, porque a Roma não teve nenhum reforço, né? Garantiu a permanência do Svila, do goleiro Svila, um dos melhores da última Série A, mas até agora realmente foi só isso e perdeu os jogadores, né? Tem o Hummels que se aposentou, o Saelemaekers que não fica, o Paredes também saiu, o Shomurodov, enfim, alguns nomes, alguns também já não vinham sendo titulares, né? E, enfim, ainda é um elenco que está em construção. Eu acho isso um pouco ruim, porque no sentido de que ele precisaria, na verdade, ter um elenco um pouco mais moldado já para começar o trabalho. Os trabalhos do Gasperini demoram para pegar, né? Então a gente já tem um grande exemplo na Atalanta, onde ele já estava muito consolidado, que a segunda parte da temporada sempre é melhor do que a primeira. Então, chegando no novo clube, tendo essa dificuldade de fazer suas ideias serem entendidas e executadas, ainda com um mercado um pouco lento, uma tendência um pouco maior de que esse primeiro momento de temporada seja um pouquinho mais lento. Mas ainda também a gente está muito cedo para falar, né? A gente ainda está no meio de julho, a gente tem um mês e meio ainda de mercado pela frente. É um mês e um pouquinho menos do que meio mês, né? A gente tem um mês e 15 dias mais ou menos até a Série A começar. Então ainda tem um tempo pela frente. Mas obviamente acho que a torcida da Roma não pode não estar satisfeita com a contratação do Gasperini, porque é um ensejo de ambição, de que a Roma vai brigar por uma vaga na Liga dos Campeões. E assim, muita gente até imaginou que a Roma pudesse até pensar em algo mais com o Gasperini. Eu acho um pouco mais difícil, por mais que boas contratações possam vir a ser feitas, mas isso se cogitou porque, enfim, né, ficou depois da crise da Inter, o que a Juventus vem passando nos últimos tempos, o próprio Milan também numa reformulação, o Napoli meio isolado de que talvez o Gasperini, por ser mais experiente, pudesse colocar a Roma aí numa briga por título.
eu acho que é bom ir com calma um pouquinho. Ô César, eu vou continuar na Roma com você, mas aproveitando que na tela da Sportnet a gente está vendo o Ranieri, queria saber se ter esse respaldo, ter esse backup aí, como a gente pode ver na foto, porque o Ranieri é o diretor da Roma, se diminui um pouco da pressão do Gasperini, se a torcida vai olhar e pensar assim, pô, se o Ranieri indicou, é claro que o torcedor da Roma conhece o Gasperini, acompanha muito provavelmente a Atalanta, mas pode ficar um pouco ressabiado se você acha que ter sido uma indicação do Ranieri diminui um pouco dessa pressão aí. E a pressão também, continuando nesse tema pressão, a pressão é muito diferente, né, da Atalanta, o ambiente da Atalanta, que quando o Gasperini chegou era um time que não se esperava muita coisa, quando ele sai ele entrega um trabalho fenomenal, mas acho que não dá pra comparar o tipo de pressão, né, César? As exigências de um time como a Roma costumam ser maiores do que o próprio time costuma entregar. Acho que se você pegar temporada por temporada, a Roma normalmente faz menos do que o torcedor pede. E olhando pra figura do Ranieri, o Ranieri, mais do que um treinador de sucesso, é uma lenda, é uma figura que tem muito respaldo da torcida da Roma, então com certeza o voto de confiança dele faz diferença. Acho que em situações que o Gasperini pode estar mais pressionado, tenho certeza que ele pode se manifestar a favor e ajudar a ter mais paciência com o Gasperini. E mais do que tudo isso, acho que o sucesso esportivo que ele consegue com a Atalanta é algo que o torcedor da Roma vislumbra. Ele quer ver o time jogar como a Atalanta jogar, o time ter o sucesso que a Atalanta teve. Você tem um grande percurso, 15 anos, de 2016 até agora, do Gasperini na Atalanta, e que o Roma vai se espelhar naquilo e querer aquilo pro clube dele. Acho que, no geral, é querer que ele faça o mesmo na capital, por mais complexo que seja. Assim, acho que o Gasperini não é um treinador com uma filosofia de jogo muito comum, de fácil apreensão. Acho que o Nelson destacou bem que até mesmo dentro da própria ideia havia dificuldade, acho que até pela rotação de elenco, mudavam as peças o tempo todo, e hoje a Roma tem muitos problemas, acho que da parte defensiva, não é um elenco que você bate o olho e fala que é um elenco que pode brigar por título, até mesmo por uma vaga em League, ou até mesmo na Europa League pode ser um pouco mais complicado. Há que melhorar em termos de recurso para você poder cobrar do Gasperini um grande sucesso logo de cara, que é difícil de acontecer por não ser um trabalho simples de emplacar. Então, provavelmente, pelo menos assim, pensando nos torcedores mais racionais, que normalmente quando você fala em torcida não é muito pelo lado da razão, mas eu vejo na Roma você ter essa exigência logo de cara de fazer um bom trabalho, mas pelo menos com o Gasperini vale a pena uma temporada um pouco mais sofrida para você colher os frutos depois. Ali, eles sabem do potencial do que ele pode entregar, porque ele já entregou isso em Bergamo. E agora, se ele conseguir receber essas, e quem sabe tirar algumas do próprio jogo dele, na ideia de jogo dele, que a gente sabe que não é um problema para o Gasperini tirar jogadores, ele fez isso até com nomes bastante expressivos, acho que o caso do Papo é o maior deles aí. Se o torcedor essa paciência, talvez ele colha frutos depois, e ter esse espelho de um bom trabalho anterior pode ser o que dê mais paciência para um pouco mais de calma, mas obviamente a pressão é diferente. Gostei que você lembrou aí do caso do Papu Gomes no Atalanta, porque eu vi uma notícia hoje que me remeteu aos tempos de aquela Atalanta com Papu Gomes e Litite e Zapata, porque eu li a notícia falando que o Gasperini dificilmente vai usar Dybala e Soulé juntos. Eu fiquei assim, dá pra fazer, assim, ter aquele 3-4-2-1 ali com o Dybala e o Soulé nesse 2, por que não, né? Eu acho que é possível, mas quem sabe é o homem, né? Quem sou eu pra falar? Se ele falar que não, é não. Nelson, vamos falar então da Atalanta, já que a gente tá falando tanto da Atalanta do passado, vamos falar da Atalanta do presente, até porque as relações não param por aí, né? O Juric foi jogador do Gasperini, claramente teve algumas influências, não muito, mas dá pra ver alguns traços, né? O Juric, por exemplo, gosta muito de jogar com 3 zagueiros, mas curiosamente, os bons trabalhos do Juric eram quando a defesa era muito sólida, né? Quando a defesa era o carro-chefe, era o prato principal do trabalho. Você acha que vai continuar assim na Atalanta? Porque o DNA desse time recentemente não é da defesa, né, Nelson? É o time que empilha gol e que algumas partidas meteu 6, 7. Aí você vai contratar um cara que entende um pouco mais de defesa. Como é que vai ser esse encaixe de perfil do treinador com o perfil do elenco, Nelson? Olha, eu acho que em Bergamo ninguém sabe. Então, eu fico confortável aqui em poder dizer que é a maior incógnita da Série A.
Porque, assim, sabe aquele meme de quando você começa a desenhar o cavalo todo bonitinho, aí depois começa a ficar aquele rascunho horroroso? É meio essa história aí do Juric como o pupilo do Gasperini. Porque ele tem alguma semelhança ali na base tática e tal, alguns movimentos, mas é um outro tipo de futebol. E assim, eu não acho o Juric um técnico ruim. Obviamente a passagem dele pela Roma e depois pelo Southampton torna qualquer análise muito complicada. Embora eu acho que no caso do Southampton tenha sido uma roubada, né? Ele aceitou ali um pouco mais para continuar trabalhando, ter um trabalho fora da Itália, fazer um pouquinho de cartaz, embora eu acho que não tenha sido muito positivo para ele. E na Roma ele também foi um pouco roubada, né? Porque ele vai para substituir o De Rossi. Agora o ponto é, talvez ele tenha um teto. Ele é um técnico que fez trabalhos muito bons ali de times mais modestos para meio de tabela. Agora na Atalanta ele vai ter uma outra exigência. E ele tem um grande problema pela frente, é que a Atalanta tá meio no modo rebuild, né? Então, a saída do Gasperini já sugere um pouco isso. O Retegui está praticamente vendido para o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e o Lookman está sendo alvo de interesse da Inter, e existe uma promessa, isso já tinha sido inclusive falado anteriormente, até na última temporada, que existia uma promessa, que o Lookman entrou em acordo com a diretoria da Atalanta, para ser negociado. Existia, de quando ele quisesse sair, que a Atalanta não dificultaria o caminho dele, e a Inter parece que está com bala na agulha para fazer essa contratação, até mesmo sem precisar fazer uma outra venda. E já está num valor muito próximo do que a Atalanta pediria. Então, saindo o Lookman e o Retegui, os dois principais artilheiros da última temporada, e tendo o Juric como técnico, a temporada da Atalanta já começa com muitas incógnitas. Tudo bem, você ali pro ataque, você tem o Scamacca que está voltando de lesão, mas é isso, ele está voltando de lesão. Por mais que ele tenha bons números, sejam uma esperança também de gols, ele tá ali voltando. Aí você tem como contratação o Arranor, que é um cara de 17 anos que chega ali para substituir o Ruggeri na ala esquerda. Enfim, seria um reserva inicialmente, né, como o Ruggeri estava sendo, e o Kamaldin Sulemana, que trabalhou com o Juric lá no Southampton. Ainda é muito pouco, obviamente, como eu falei, a gente tem um mercado ainda aí pela frente, mas são perdas muito relevantes e um técnico que também não inspira muita confiança. Então fica muito difícil a gente imaginar a Atalanta brigando lá em cima. Seria uma surpresa, a não ser que, obviamente, com o dinheiro do Retegui e o dinheiro do Lookman, o time seja muito bem reestruturado e aí o Juric tenha pelo menos um elenco mais robusto para poder trabalhar e aí sim poder se provar como um técnico acima de um técnico que faz campanhas muito boas para times ali de 9ª, 10ª posição. E, enfim, eu não coloco muito minha mão no fogo, obviamente, com essa ressalva de que eu falei de que a gente ainda está uma posição muito prematura ainda no mercado, né? E você falou do Papo Gomes, né? O Papo Gomes também será a atração da Série B, né? Fechou com o Padova, estava aí suspenso por doping, né? Tinha até acertado com o Monza, teria jogado a Série A, mas foi pego no doping e vai jogar na Série B aí. Inclusive assinou um contrato até 2028, se eu não me engano. Contrato longo, ele que já é um veterano. Então acho que a gente pode falar depois nas próximas edições, quando a gente puder falar um pouquinho do Padova, também continua com bastante história, a gente pode chamar o Papo Gomes de novo aí na conversa. A gente vai falar do Papo Gomes com certeza nessa temporada, não precisa ser hoje, só não sei se a gente vai falar bem ou mal, né? A gente Papo Gomes tem sido uma incógnita, uma montanha russa, mas que vamos falar, vamos. César, ainda falando sobre a Atalanta, a gente sabe que, como o Nelson acabou de citar, o jogador ele precisa de um tempinho para se adaptar com o Gasperini, mas o jogador hoje decidir até a última temporada, decidi ir para a Atalanta, acho que com uma certa tranquilidade de que ia trabalhar com um treinador de primeira prateleira, uma curiosidade muito grande de saber como é que eram os métodos do Gasperini. Cai um pouquinho esse interesse dos jogadores com o Juric, né? Assim, já não é a mesma vitrine, já não tem o mesmo chamariz, né? Ou o pessoal ainda vai olhar a Atalanta só pensando no fato de que vai disputar a Liga dos Campeões e o jogador nem pensa se é o Gasperini ou o Juric que vai estar lá. A Champions League sempre vai ser um atrativo para qualquer jogador e eu acho que a Atalanta tem um histórico também de servir como um trampolim para outros grandes centros. Assim. A Atalanta vende muito bem e os jogadores veem na Atalanta uma oportunidade de potencializar. A Atalanta e o Gasperini potencializaram vários talentos. Acho que é o caso do Papo Gomes que a gente vem falando é um desses. O mais recente, o Lookman, que já é uma grande estrela do futebol africano, do futebol mundial. Então, óbvio que o trabalho do Gasperini interessava muito
muito desse sentido de você saber que você entrar num lugar que normalmente os jogadores saem melhor do que quando chegam. E acho que a palavra que o Nelson usou, de incógnita, certamente vai surgir nos papos da Atalanta, nas mesas de negociação com novos reforços, porque certamente vai ter essa dificuldade de saber até onde essa Atalanta vai chegar. Vai ter a parte do dinheiro, a Atalanta aí consistentemente chegando em competições europeias vai ajudar nessa parte contratual, e também a Atalanta não é que fique contratando grandes nomes de peso aí do futebol italiano e do futebol europeu como um todo. Normalmente vai em contratações um pouco mais alternativas, às vezes nomes caros. Acho que pode acontecer de você ir atrás de um jovem talento que não é uma grande unanimidade, muito conhecido, mas que pode sair um pouco com um preço um pouco mais salgado, mas a Atalanta sabe trabalhar com esses nomes, e acho que ainda vai trabalhar, principalmente aí a parte de scout, a parte da diretoria, de tentar buscar contratações nesse sentido. A Champions League ajuda, acho que ajuda na parte financeira, ajuda, como você falou, na parte de vitrine, e a questão de não ter o Gasperini, não sei se vai ser tão crucial na janela de transferências assim, dentro da forma que a Atalanta vem operando no mercado nos últimos anos. Vou dar meu pitaco aqui, eu acho que até para jogador da Série A mesmo, da Itália, talvez até influenciasse, mas acho que quem vem de fora não vai se importar muito quem é que tá mandando lá não, acho que o negócio é ouvir o hino da Champions, acho que isso pesa muito mais. Nelson, vamos pular para a Fiorentina então. Pioli que já foi campeão italiano e disse que a Fiorentina vai disputar por uma vaga na Liga dos Campeões. Já rolou até uma tretinha, hein, que eu tô sabendo aí que o Allegri tava falando lá o que ele acha que vai acontecer na temporada, Allegri que voltou pro Milan, e o Allegri não colocou a Fiorentina entre os postulantes da Liga dos Campeões. O Pioli malandramente se aproveitou disso e já disse que vai usar isso para motivar os jogadores, já disse que vai colocar isso no vestiário. Uma rinha de carecas, Nelson, mas eu queria saber o seguinte, é pra tanto assim pro Pioli ficar chateado porque não foi colocado ali entre os postulantes da Liga dos Campeões? Eu acho até justo, né, porque a gente tem visto temporadas recentes aí que a briga é firme, né? A briga é forte. Acho que eu não ficaria tão melindrado se fosse comigo não, mas acho que o Pioli tá dando uma de malandro pra usar essa motivação, né, Nelson? Também acho. Até porque a Fiorentina precisa de uma coisa que ela não tem, ou não teve nos últimos anos, que é a estabilidade, né? A primeira grande missão do Pioli vai ser tornar o time um time estável, né? Porque a Fiorentina oscila demais. Então, pelo menos ele tem uma vantagem em relação a alguns dos seus antecessores, que ele já conhece a casa, é um cara também mais experiente, bem mais experiente do que o Palladino, que começou outro dia, e do que o Vincenzo Italiano, né? 2 dos seus antecessores. Assim, para não falar de outros, né? Que passaram antes, já tem um tempinho mais, e ainda um pouco ali no início, né? Da gestão do presidente Rocco Commisso. Mas a Fiorentina acho que até começou se mexendo bem no mercado, né? Embora tenha também deixado alguns nomes saírem, né? Eu imaginava que o Adli poderia continuar, fez uma boa temporada lá em Florença, acho que poderia ter continuado. O Cataldi eu acho que também era um jogador útil. Enfim, acho que pelo menos esses 2 nomes aí, além do Colpani, embora tenha decepcionado um pouquinho, eram jogadores que poderiam ter continuado. Os que estavam emprestados, né, ela assegurou a permanência do Gudmundsson, que esse aí também, assim como o Colpani, acho que deu uma decepcionada, mas também teve alguns problemas físicos e tal. E acho que se mexeu bem em algumas contratações. Acho que a do Dzeko é bem interessante, se a gente for pensar nele como um reserva, né, uma opção ali pro Moise Kean, que teve, acho, uma boa decisão na carreira dele, que foi rejeitar o dinheiro da Arábia Saudita para continuar na Itália e brigando ali por objetivos esportivos interessantes, que incluem também a seleção italiana, né? Que acho que com a ida do Retegui para a Arábia Saudita, ele acaba ganhando terreno na briga para ser o titular da Itália nessa busca pela vaga na Copa do Mundo. E acho que a chegada do Fazzini é uma boa, até acho que repõe um pouco a saída do Colpani, são jogadores um pouco parecidos. E depois também algumas apostas, né? Acho que o Vitti é um cara que começou bem no Empoli, depois já rodou por outros times, né? Até no próprio Empoli já de novo na última temporada, pelo Nice, pelo Sassuolo. Não rendeu o que se esperava quando ele apareceu. A gente imaginava um zagueiro até que pudesse chegar à seleção e tal. Não rendeu o esperado. Acho que o Pioli foi zagueiro, né? Conhece um pouco ali do ofício e pode ajudá-lo a retomar essa carreira. Tem o Cospo, né, formado pelo Barcelona, um reforço também bem fora do radar, que eu acho interessante essa chegada aí para a Fiorentina, que pode
também ali fazer pensando até em revenda futura, né? Um jovem bastante tratado como pérola ali no Barcelona, que a Fiorentina conseguiu captar. Eu acho que a Fiorentina vai continuar brigando pelo que ela costuma brigar, né? Vai ali na Liga Europa, embora na última temporada tenha ficado muito perto da Champions League, né? Até que chegou ali perto, se tivesse tido um pouquinho mais de consistência, mas perdeu pontos muito importantes contra times da parte de baixo da tabela, né? Conquistou, se eu não me engano agora, acho que 4 de 18 pontos, se eu não me engano, contra a Venezia, Monza, e eu não vou lembrar agora se foi o Empoli, mas acho que foi o Empoli. Muitos poucos pontos ali para os times que foram rebaixados, né? Então, precisava nem ter conquistado tantos, né? Acho que só um pouquinho mais já teria conseguido uma vaga na Champions League. Mas agora o elenco tá um pouco reformulado, né? Vamos ver o que é que o Pioli vai fazer. E também, obviamente, a Fiorentina vai brigar de novo pela Conference League, né? Pra variar. Oportunistas dirão que foi por causa da Conference que o time não conseguiu a vaga na Liga dos Campeões, mas eu tô contigo. Acho que o problema não foi esse. Acho que o problema foi os pontos perdidos contra a galera da parte de baixo. O último treinador que a gente vai falar hoje, César, é o Gilardino. O Gilardino, ele até foi demitido do Genoa. Na verdade, voltando um pouquinho, o Gilardino sobe com o Genoa, consegue um bom trabalho e aí começa a temporada passada com o Genoa e acaba sendo demitido. Eu não achava que era dos piores times, assim. Os resultados não estavam vindo, isso aí não dá pra negar, mas era aquele time ali que você via alguma coisa. Queria saber, César, o que mais a gente pode falar sobre o treinador Gilardino, né? Porque a gente conhece o atacante Gilardino, campeão do mundo pela Itália, mas pelo menos o passado mais recente como treinador, eu acho que esse é o recorte mais forte, né, que tem dele, porque também tem a passagem dele pelo Siena e tal, mas acho que pra falar de um treinador que vai assumir uma equipe da Série A, acho que é esse recorte do Genoa que fica mais e o que a gente pode esperar dele no Pisa. Sobre a demissão dele que você falou, na época eu também não concordei muito. Acho que eu não lembro exatamente qual foi a sequência de jogos que ele teve, mas não foi das sequências mais fáceis. E acabou não vindo os resultados, mas também não é como se o Genoa fosse uma super equipe, um super time. E vinha também de modificações profundas, né? Você teve a perda do Retegui, que foi pra Atalanta, e a perda do Gudmundsson, que o nosso falou que foi pra Fiorentina, pode não ter rendido tanto quanto estava rendendo no Genoa, mas era ali os dois pilares. Acho que dentro do jogo ofensivo, pelo menos da parte mais ofensiva do Genoa, era quem fazia a banda tocar. Então ele tá praticamente ainda se reinventando, ainda encontrando como ele ia fazer funcionar, e foi muito cedo. Achei que alguém com o respaldo que ele já tinha ali no Genoa poderia ter mais tempo para tentar conseguir ter uma reação dentro do campeonato. Acho que o Patrick Vieira fez o dever de casa, o Genoa não passou um grande sufoco ali na luta contra o rebaixamento, mas algo me diz que talvez o Gilardino fizesse uma campanha muito semelhante, e que o Vieira não passou pela parte mais difícil que o Gilardino teve, que foi readaptar o time sem dois dos principais jogadores ali. É um treinador equilibrado. Acho que o Gilardino vai poder construir um Pisa competitivo dentro da Série A, e não vejo assim um olhar de desconfiança como outros times fizeram algumas escolhas um pouco mais polêmicas. Acho, por exemplo, a Atalanta com o Juric deixa o torcedor mais aflito do que o Pisa com o Gilardino. E é curioso que é um atacante entrar no lugar do outro, né? Porque era o Pippo Inzaghi, o antigo treinador, que optou a retornar para a Série B para treinar o Palermo em vez de dar continuidade no trabalho no Pisa. E olhando por essa perspectiva assim do que ele conseguiu entregar no Genoa, eu acho difícil não ter pelo menos um nível de competitividade do Pisa dentro da Série A. Claro que vai ter a diferença de elenco para os rivais que já estão estabelecidos na liga há mais tempo e também tem um maior potencial de conseguir reforços mais interessantes na própria liga, mas eu acho que ele já se provou nível de pelo menos de um time de meio de tabela. Acho que é algo que ele já pode buscar dentro do mercado italiano. Então o Pisa tá de ótimo tamanho e certamente vai ser um trabalho interessante. Assim, é alguém que eu depositaria fichas em um trabalho positivo, mesmo talvez não conseguindo escapar do rebaixamento, mas também não acho que vai ser um desastre, talvez como foi o Monza com o Alessandro Nesta. A gente tava falando ali de treinadores carecas, né, de Allegri e Pioli, e o Gilardino também daqui a pouco tá chegando, hein? Calvície tá batendo a porta do Gilardino e é muito interessante já chegou, o que você falou aí. Praticamente, é porque ele ainda tá lutando, né? Mas daqui a pouco ele aceita. E legal que você falou aí, parece realmente uma substituição, né? A saída do Pippo Inzaghi e a entrada do Gilardino no comando do Pisa. Acho que a gente já deve ter visto essa substituição acontecendo antes, quando os jogadores. Vamos voltar um pouquinho pro passado agora? Agora acho que é a hora da gente relembrar um pouquinho da história do Pescara no Calcio História.
Nelson Oliveira, o Pescara não chega a ser assim um grande time, né? Não tá entre os principais e tal, mas tem muita coisa interessante na história e como eu disse aqui no começo do nosso programa, o Pescara conseguiu o acesso de volta à Série B. Série B é essa que vai ser transmitida na Sportnet, então a gente pode falar um pouquinho do Pescara, porque tem história interessante, né, Nelson? Com certeza. O Pescara, aí na foto a gente vê, quem não tá vendo a gente, né, quem tá ouvindo a gente pela Central 3, a gente tem uma foto aqui com o Júnior, Maestro Júnior, comentarista atualmente, que passou pelo Pescara no final dos anos 80, Giovanni Galeone, técnico, mentor de Max Allegri, e do lado, aí sim a gente pode deixar um pouquinho mais de lado, né, que é o Blaz Isliskovic, Yugoslavo na época, bósnio, que também não teve uma passagem muito fulgurante não pelo Pescara no final dos anos 80, que foi, essa época, a melhor época do Pescara, né, na Série A. Era um time que caía e voltava muitas vezes, mas o Galeone, ele tinha um futebol ofensivo, chamou muita atenção naquela época. O Júnior chegou ao Pescara do Torino já muito bem adaptado à Itália, como nome ali para dar aquela magia no meio-campo, né? O Júnior jogava no meio-campo naquela época. E o Pescara teve outros brasileiros também, né? Teve o Tita, também chegou a ser até artilheiro do time na Série A. Uma temporada que terminou o rebaixamento, mas uma temporada que ele acabou indo bem, depois ele foi jogar até no Bayer Leverkusen. E também o Edmar, né? Esse aí é um pouquinho menos conhecido. Essa época aí do final dos anos 80 foi a melhor época do Pescara, que nunca deixou ali de ser aquele time que sobe e desce na Série A. Mesmo assim, um time bastante simpático, né? É o Golfinho, né? É o seu mascote, né? Ali no quadro do César, a gente tem ali o escudo do Pescara ali. O escudo que o Pescara usou nos anos 80, ali nos anos 90, né? Para quem tá vendo a gente aí pelo Sportnet. E, enfim, essa época aí o Pescara conquistou bastante simpatia até aqui no Brasil, né? Depois veio o Dunga também, que jogou no Pescara. Aí o Dunga já nos anos 90. Também teve o Max Allegri, jogou no Pescara. Aí depois o Pescara ficou um tempinho sumido da Série A e volta ali já com o Zeman, outro cara também muito importante para o futebol italiano, também de futebol muito ofensivo, comandando o Pescara, né? O Zeman que passou pela Série A primeiro pelo Foggia, e um time que tinha simplesmente Marco Verratti, cria da casa, Lorenzo Insigne emprestado pelo Napoli e Ciro Immobile emprestado pela Juventus, né? Então, esse trio aí que depois foi campeão da Série B pelo Pescara, e depois, logo em seguida, os caras já chegam logo para a seleção italiana, né? Já ali na Copa de 2014, os três foram convocados, né? O título do Pescara veio um pouquinho antes. O Verratti nunca nem passou pela Série A, né? É um caso curioso. Vai se aposentar muito provavelmente sem nunca ter jogado pela Série A, porque agora, né, nesse mercado já aceitou uma proposta de outro time do Catar, né? Ele estava, se não me engano, no Al-Sadd, foi pro Al Duhail, se não me falha a memória. E a gente pode ver, né, já trazendo um pouquinho já para a atualidade, né, é bem provável que a gente veja esses outros dois nomes na Série A, né? O Ciro Immobile já está confirmado no Bolonha e o Lorenzo Insigne ele está negociando aí com a Lazio. Se a Lazio nesse momento ela está impedida de fazer novas contratações, mas dizem que o Insigne está querendo até esperar até janeiro. Também é um cara meio folgado, né? Anderson pode falar muito bem sobre a atual fase do Insigne, o que é que ele tem feito do futebol. Ele pode até esperar até janeiro para poder voltar a jogar com o Sarri na Lazio. Claro que pode esperar. O cara tá sem jogar 2 anos, pô. O cara tava roubando aqui no Toronto, tava com um dos maiores salários da liga. Claro que dá pra esperar mais uns mesezinhos. E sobre o acesso, né, do Pescara, o Pescara que voltou pra Série B, cara, o acesso foi épico. O goleiro do Pescara se machucou, o jogo foi pra pênaltis e ele, machucado, agarrou 3 cobranças, pegou 3 cobranças e graças a ele, o Pescara subiu. Estamos falando do Plizzari, o Plizzari que é cria da base do Milan, né, mas não conseguiu muito espaço no Milan e depois ele começou a rondar por times menores. Tanto é que ele não deve ficar no Pescara, né, o Veneza é dono do passe dele. Ele foi emprestado pro Pescara, o Pescara ainda tá tentando, mas dificilmente ele vai continuar no Pescara, vai ficar aí com esse ato heróico, mas acho que, pelo menos por enquanto, fica por aí a história dele no Pescara. Muito legal falar do Golfinho, hein? Sou fã do Pescara. Agora, já que a gente falou de Immobile, isso traz a gente para outro tema do programa de hoje, que eu vou jogar pro César, que é as equipes buscando veteranos, né? A gente vai falar muito mais do Dzeko e do Immobile, que são 2 caras aí que empilharam gols, mas a
a gente já viu o Bolonha fechando com o Bernardeschi, por exemplo. Não chega a ser tão veterano assim, mas é um jogador que já tá ali já tem uma quilometragem, né? Digamos assim. E César, eu queria que você falasse, você que na abertura lembrou do Luca Toni, né? Em um futebol que a gente vê a carreira dos jogadores se prolongando um pouquinho mais, né? Recentemente, aí por causa de fisiologia, por causa de nutrição, por causa de medicina. Eu queria que você classificasse aí essas contratações do Dzeko feito pela Fiorentina e do Immobile feito pelo Bolonha. E como é que a gente pode... quais são as expectativas que a gente pode ter, né? Porque geralmente quando a gente vê essas contratações acontecendo, a gente lembra muito do jogador hipotético, né? E a gente vê muito isso acontecendo com o Neymar, por exemplo. A gente fala do Neymar hipotético. Então assim, quando a gente vê o Immobile fechando com o Bolonha, muito provavelmente a gente vai lembrar do Immobile hipotético, do Dzeko hipotético, aquele do passado. Como é que eles estão agora e o que eles podem ainda entregar? Qual é a expectativa que a gente pode ter com esses dois? São dois jogadores que vêm do mesmo país, que é a Turquia, né? O Dzeko estava defendendo o Fenerbahçe, o Immobile, o Besiktas. Tem isso que você falou do hipotético, eu acho engraçado no sentido que é uma contratação que vai gerar muita expectativa, assim. Você tem no time Immobile o maior artilheiro da história da Lazio, um dos maiores artilheiros do futebol italiano, e não tem como o torcedor do Bolonha olhar para isso e não ficar empolgado. É uma grande figura. O final da passagem da Lazio dele não foi tão espetacular quanto a passagem num todo, mas são talvez dois jogadores que eles vão chegar num cenário que eles não têm que assumir uma bucha enorme para resolver. O Bolonha tá bem resolvido com os centroavantes deles, acho que o Santiago Castro teve ali os problemas físicos e ainda tem a figura do Daringa, mas o Immobile, obviamente, você vai ter ali a experiência e um finalizador nato. Acho que se o Immobile estiver na melhor forma, ele consegue ajudar muito o time com os gols. E o Dzeko foi muito bem no Fenerbahçe, acho que teve a chegada do En-Nesyri ali que acaba tirando o espaço dele, mas mesmo sendo veterano, se não me engano, 39 anos, tá virando para quase 40, como o Nelson antecipou antes, é uma alternativa pro Moise Kean. É um cara que vai ter que jogar todos os jogos da temporada, não vai ser a versão do Dzeko que a gente viu na Roma, que é um Dzeko espetacular ali no trabalho com o Giallo Rossi, talvez mais perto do Dzeko da Inter, que revezou um pouco com o Lukaku, mas são dois nomes que geram muita esperança. Acho que não dá pra esperar dois jogadores que vão fazer 30 gols na Série A cada um, mas que podem alternar bons momentos e provavelmente vão ter que regular essa minutagem. Acho que isso que você falou do avanço do futebol, da medicina no futebol, também tem a ver com você saber gerenciar o elenco, e eu acho que você consegue ver até onde o jogador joga para não estourar, para não ter um problema físico, para não ter uma lesão mais séria, e são dois jogadores com idade mais avançada e que não vão poder ter a rodagem de jogar todas as partidas. Eu nem esperaria isso, especialmente do Dzeko, que claramente vai ser um reserva do Moise Kean se manter lá no time, e o Immobile acho que pode ser importante para alguns momentos. Acho que foi uma ótima oportunidade de mercado do Bolonha, mas eu não vejo necessariamente como uma peça que o time super precisava. É engraçado que o Bolonha estava fugindo de grandes contratações, ou pelo menos que a gente saiba, né? Talvez estivesse tentando não conseguir nas últimas temporadas, focou no modelo diferente de negociações, já foi logo com duas armas pesadas, né, para essa temporada, Bernardeschi e Immobile, pelo menos em nome. E eu gostei do otimismo do Immobile na chegada do Bolonha, porque ele falou assim, olha, só um jogador conseguiu ser artilheiro da Série A 5 vezes, né, que foi o Nordal. E ele falou que vai tentar. Ele foi artilheiro da Série A 4 vezes já, né? Se eu não me engano, inclusive, a primeira é pelo Torino, posso estar enganado. Depois ele foi artilheiro pela Lazio, mas eu acho que ele chega a ser artilheiro da Série A pelo Torino. Gostei do otimismo. Acho que ele não tá chegando muito nessa onda de revezar, não. Acho que ele vai ser aquele cara da academia que não reveza. Aquele cara chato, que quer o aparelho só para ele. Não reveza aparelhos Ciro Immobile. Nelson Oliveira, vamos falar um pouco então de uma outra contratação menor em questão de qualidade, em questão de tamanho no futebol, mas que de alguma forma repercutiu bastante na Itália. O Romano Mussolini vai jogar a Série A. Queria que você introduzisse, para quem não acompanha muito, talvez o pessoal tenha um bom palpite de quem ele é parente com esse sobrenome, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre ele e de como está repercutindo a contratação. Ele já pertenceu à Lazio, né? Mas posso estar errado, acho que ele nunca disputou uma partida da Série A, né? Ele sempre esteve emprestado, já rodou pelo próprio Pescara, que a gente falou um pouco mais cedo, pela Juve Stabia. Se ele jogou pela Série A, deve ter sido coisa de minutinhos aí, se muito. Mas queria que você falasse aí como é que tá repercutindo e como é vista a figura dele na Itália, né? Se tem uma galera que tenta aproveitar do nome dele, se tem uma galera que torce o nariz só por causa do nome dele, imagino que sim. Mas queria que você falasse um pouco mais do cenário local. Então, o Romano Floriani Mussolini, né? A gente sabe que geralmente o italiano tem um sobrenome só, né? Sobrenome paterno. Recentemente uma lei mudou isso, mas ele nasceu antes dessa lei e o Mussolini dele é por parte da mãe dele, que é neta de Benito Mussolini, ditador fascista da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E, enfim, a mãe é uma
política, né? Então ela fundou o partido de extrema-direita, já foi, enfim, ocupou diversos cargos no parlamento e tudo mais. E acabou batizando o filho com o sobrenome mesmo sem poder, né? Conseguiu uma brecha e acabou batizando. O Floriani Mussolini, ele não chegou a estrear na Série A ainda, foi contratado agora pela Cremonese, emprestado pela Lazio, e vai ter a chance de estrear, provavelmente vai estrear sim, né? Porque ele era titular da Juve Stabia na Série B, a Juve Stabia quase subiu, né? Chegou a jogar os playoffs de acesso e não subiu, e agora a Cremonese fez essa contratação. A questão, né, a gente postou lá nas redes sociais da Cautiopédia sobre essa contratação, e falaram muito sobre o nome dele, né, aqui no Brasil, e que ele podia esconder esse sobrenome, etc. A família dele é um pouco complicada, né? Porque o pai dele, o Mauro Floriani, ele também é um executivo, né, e tal, e chegou a ser preso, condenado por ter se envolvido com prostituição de menores, né? E, no caso, ele teria contratado prostitutas adolescentes, né? E aí acabou sendo condenado. Então, assim, por sobrenome tá meio ruim pra ele, né? Embora uma coisa seja ser um Floriani, outra coisa seja ser um Mussolini. E anteriormente, ele não utilizava o sobrenome Mussolini com destaque, né? Na base da Lazio, etc., ele usava Floriani M. Agora ele começou a fazer o inverso. Ele tirou o Floriani e joga com F. Mussolini. Então eu acho que isso acaba dando um pouco da noção do que é que ele acha do sobrenome dele. Já aconteceu de o nome dele ser falado pelos locutores do estádio, né? E de ter gente levantando o braço, fazendo saudação fascista. Também é muito vaiado, por outro lado, por isso também. Ele acaba não se pronunciando muito sobre a questão do sobrenome, provavelmente é uma pergunta até meio proibida em entrevistas e tudo mais, mas a gente vê se ele adotou o sobrenome Mussolini, trocando o que ele não utilizava anteriormente, eu acho que ele acaba meio que se jogando nessa polêmica de qualquer forma. Não sei exatamente, ele nunca deu declarações sobre o que é que ele acha, questão de divisão política, mas conhecendo a família e a importância que o legado do ditador tem ali dentro, é muito provável que ele tenha uma visão, no mínimo, parecida ou, no mínimo, política. Contrário, ele certamente não é. E você estava falando que é difícil dele escolher entre os sobrenomes. Ele também tem Benito no nome, né? Assim, o nome completo dele é Romano Benito Floriano Mussolini. Isso, assim, ou arruma um apelido ou vai ficar complicado. Não tem realmente muito pra onde correr. E lateral direito da gente, que a gente fala muito sobre ele e acaba não falando lateral, ala, faz a meia direita ali também. Quem nunca viu jogar, muito provavelmente vai ver na Série A. Acho um jogador de médio pra bom, assim. Nos melhores dias é um bom jogador, mas acho um jogador mediano. Acho que essa progressão da carreira dele, inclusive, é natural, né? Explica muito o teto dele, o potencial dele, né? Esses empréstimos aí, e Pescara, Juve Stabia e Cremonese, pode ser que faça uma boa Série A. Vamos ver. César, vamos falar então sobre o último assunto, que também, a gente estava falando aí que o Romano Mussolini é cria da Lazio. Vamos falar da Lazio então, né? Porque, rapaz, que procó, que confusão essa venda ou não da Lazio, né? Vaza que o Lotito poderia estar vendendo a Lazio, aí a torcida vai e fica um pouquinho esperançosa, pelo menos a maior parte da torcida fica esperançosa. Aí vai o clube se manifesta, se comunica e fala assim, não, nada disso, não tá acontecendo. Aí a torcida da Lazio vai pra rua, inclusive tem uma coisa muito interessante, né? Porque a torcida da Lazio foi pras ruas protestar e tem ponto turístico espalhado pela cidade, né? Então, assim, quem tava visitando a capital romana, por exemplo, pode ter esbarrado com o protesto da torcida da Lazio no Fórum Romano, né? Achei muito curioso que a torcida da Lazio escolheu um ponto turístico pra protestar. Você vai lá, tá de férias, de repente passa uma passeata lá, protestando contra a venda da Lazio, mas queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Vai vender, não vai? Deveria vender, não deveria? O Lotito tem razão em querer continuar no poder ou já tá há muito tempo, é hora de passar bastão? Fala um pouquinho dessa situação aí política da Lazio pra gente encerrar nossa edição de hoje. A Lazio, assim como alguns times na Itália, tem essa questão do conflito dos donos e donos antigos com a própria torcida. Acho que esse caso do Lotito, a grande repercussão dentro da parte esportiva é o atual transfer ban. A dificuldade que a Lazio vai ter agora de conseguir reverter isso, de conseguir fazer contratações, e talvez tenha sido a gota da água, o pingo, o final, o estopim para esse relacionamento aí que já vem de desgaste
encaixes de alguns anos piorarem. Teve até possíveis rumores aí, tem a figura do Sarri não ter gostado de ter sido contratado sem ter sido avisado que isso poderia acontecer, de ter esse problema de não conseguir contratar novos jogadores. E até começou a rumores em cima as principais estrelas aí. Surgiu o rumor do Tati Castellanos no Flamengo, mas acabou não andando pra frente. E você tem ali um momento muito delicado da parte extra-campo. E não colocaria só a Lazio com exclusividade, assim, de ter problemas com os seus donos. Acho que o caso mais emblemático também aí dos últimos anos juntos é o do Torino, com o Urbano Cairo. Então você tem figuras de grande influência na Itália, que já estão aí há décadas frequentando esses ambientes dessa parte política, e que tem uma influência grande e às vezes acabam desagradando, mas é aquilo, ele é dono do clube, não é algo tão fácil de você conseguir transferir e resolver mesmo com o desagrado da torcida, e não vai ser uma exclusividade da Lazio, não vai ser uma exclusividade do Torino. Acho que na exclusividade também dele ser uma figura já mais antiga dentro do Calcio, porque você tem também no Milan com a Red Bud, o Cardinale, novos donos mais próximos do que a gente vê no futebol moderno, e também está sendo um grande problema e de grande desagrado da torcida. Vai ser uma situação como alguns times italianos já passam, de conflitos da torcida com donos que desagradam e, sendo assim, bem honesto, quais agradam, né? Não são tantos. Principalmente até quando é campeão, né? A gente viu quando a Inter foi campeã, tinha problema na torcida com a presidência, quando o Milan foi campeão. Acho que o Napoli um pouco menos, mas é porque o pessoal acho que já deve estar desistindo também de protestar contra o De Laurentiis, né? Acho que todo mundo tem direito em protestar e a gente vê bastante no futebol italiano. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Queria mandar um abraço especial para os editores do programa, tanto no vídeo quanto no áudio, porque hoje o trabalho vai ser hercúleo. Tivemos alguns probleminhas técnicos, então um beijo, um abraço e um reconhecimento pra galera que começa a trabalhar depois que a gente acaba a nossa gravação aqui. E um abraço também especial pra você que acompanhou a gente até aqui. Voltamos em 2 semanas, acho que pra falar mais de mercado, né? Por enquanto a gente vê movimentações muito tímidas, mas acho que quando a gente voltar em 2 semanas a gente vai ter mais noção de como os times vão para a disputa da Série A. Pelo menos eu espero, né? Tô doido aí pra ver contratações que se concretizem e não esse monte de mimimi aí, ou esse monte de coisa que o Fabrício Romano fica soltando e acaba não se concretizando. Espero que a gente possa voltar falar das concretizadas daqui a 2 semanas, beleza? Um forte abraço, arrivederci e tchau.